As igrejas evangélicas abominam a prática de feitiçaria. Contudo, muitas dão lugar a práticas absurdas e antibíblicas, acreditam em simpatias e benzendeiros, compram e vendem óleo ungido, água do Rio Jordão, rosas ungidas, etc, etc, etc. Essas igrejas perderam a identidade e a Bíblia adverte. Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, ele nos diz de maneira bem clara: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O normal, portanto, é que a superstição não tivesse lugar nem espaço no meio do povo de Deus. Lamentavelmente, há práticas supersticiosas que causam prejuízos espirituais e alguns falsos ensinos, falsas práticas e um modismo que tem se repetido nas igrejas evangélicas. Vamos meditar hoje sobre um dos modismos, campanhas para as correntes de oração. Tem sido o costume e a moda dos romanistas. Estabeleceram novenas, 7 semanas de oração, 40 dias de oração, mês de jejum e outras iniciativas que procuram enfatizar o caráter mágico de certos números que se encontram na Bíblia. Dizer que é preciso 7 semanas orar, 7 sextas-feiras, 40 dias, 40 semanas, é pura superstição. Não é na repetição que Deus nos ouvirá. Mateus capítulo 6, versículo 7. Nem podemos prender Deus a alguma força oculta na quantidade de semanas, dias ou reuniões que comparecemos. Também, fundamento comum, tem as correntes de oração, como se fosse necessário que houvesse a formação de um cerco de Jericó perpétuo, para que Deus atenda aos pedidos de seu povo. Verdade é que devemos promover a oração intercessória, em que uns devem orar pelos outros e que podemos nos unir em oração na busca da bênção divina. Está escrito 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas isso se trata de uma demonstração de amor e de fé em direção a Deus, jamais de uma tática ou de uma estratégia para mover a mão de Deus. De forma obrigatória e inexorável, se promove isso como se fosse uma fórmula mágica. A propósito, notamos também uma certa suspensão com relação aos dias das campanhas. Há mesmo em relação a campanhas de libertação, descarregos e coisas similares, uma preferência pelas sextas-feiras, a inegável inspiração que tais movimentos têm dos cultos afro-brasileiros e do espiritismo em geral, que também escolheram esse dia da semana como um preferencial para os seus rituais e sessões. Podem coisa assim ser considerada como genuína de um servo de Deus? Que possamos ser mais maduros na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe com todas as sortes de bênçãos. Amém.